Nossa missão é empoderar mulheres a amamentarem seus filhos de uma maneira fácil e estilosa. Porque chique é amamentar. Mentora de hoje, em primeiro lugar, agradecer a Bruna Imagina, eu por que ela ter agradeço. aceito, né, esse convite. Mamas, a Bruna foi a primeira a aceitar o convite, assim, ó, né? Ainda brinquei com ela. Eu falei, a Bruna é das minhas, ela é daquelas que toma decisão rápido. Né? Eu falei, Bruna, eu sou a Thalita, sou tal, 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 da Mamazita, tal, tal, tô buscando uma mentora para esse tema, tal, tal, tal. Você topa? Topo. Eu gosto de mulher assim, mulher decidida, mulher rápida. Então, obrigada, Bruna, mesmo, por estar aqui com a gente. Né? Eu imagino a tua agenda, né, como deve ser corrida, né, com todos os seus atendimentos, tudo que você faz aí e tá aqui com a gente hoje, então é muito especial. Obrigada mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Super topo falar de amamentação sempre. Então, por isso que é de bate-pronto. Quando a gente trabalha com o que a gente ama, né, Bruna? Fica muito mais Exatamente. simples, né? Então, a Bruna Colasso Mamas, ela é formada, né, ela é enfermeira neonatologista, isso quer dizer que ela tem experiência em recém-nascido, certo, Bruna? Ela é Certo. mestre em ciências, com foco em família e recém-nascido pela Universidade Federal de São Paulo. E ela também é responsável técnica do IG Mães Coruja Assessoria, Uhum. certo? Mãe coruja assessoria, isso aí. Assessoria. Bruna, conta pra gente, né? Desde quando surgiu Mãe Coruja? O porquê? Né? Como que foi esse teu comecinho? Porque ele é super movimentado, né? Então você tem bastante informação ali para mamas. Aliás, já super recomendo, mamas, sigam a Bruna, porque ela tem muita dica, muito conteúdo de muito valor ali. No Instagram também tem o canal no YouTube, né, Bruna? Que eu já Uhum. andei mexendo bastante também. Então conta um pouquinho pra gente, como que foi essa entrada sua nesse mundo, né, do Instagram, do YouTube, para trazer informação pra gente. Eu trabalhei por mais de 10 anos em UTI neonatal, né, em duas das melhores UTIs neonatal, UTI neonatais de São Paulo. E eu percebia que essas mães que estavam próximas de ter alta, elas estavam em pânico porque elas tinham o maior desespero de, meu Deus, o que vai ser de mim agora em casa? O que que eu vou fazer, né, para cuidar dessa criança que tinha um monte de necessidades que, quando nasceu, era basicamente o pessoal da equipe de enfermagem e os médicos, enfim, a equipe de saúde que estava tomando conta dessa criança. E independente se era uma criança muito prematura ou se era uma criança que estava ali há 5 minutos e que estava ótima para ir embora para casa, esse receio e esse despreparo, digamos assim, era para todas. Então, esse desespero era geral. E isso começou a me incomodar, isso começou a me inquietar. E eu ficava pensando, puxa, o que é que a gente pode fazer para melhorar? O que é que a gente pode fazer para deixar essas mulheres mais confiantes? O que é que a gente pode fazer para que elas tenham segurança, que elas são mães, que elas são capazes e que isso é totalmente possível, né? E foi assim que nasceu a Mãe Coruja, nessa necessidade de eu querer ajudar essas mulheres de uma maneira mais próxima e mais presente. E a partir dessa necessidade não tinha como desvincular recém-nascido de amamentação. Então eu fui estudar mais a amamentação, já que o recém-nascido sempre foi meus estudos sempre, e família sempre foi meus estudos sempre. Então falei, não, vamos estudar a fundo a amamentação, porque a maternidade envolve tudo isso, né? Família, recém-nascido, a Sim. amamentação, parte psicológica, enfim, tudo isso. E faz 3 anos que a Mãe Coruja se empenha nisso, né? Em poder dar esse suporte e apoiar essas famílias na chegada do recém-nascido e atrelada à amamentação, principalmente.
Que legal, Bruna. E é um excelente trabalho mesmo, né? Até foi um tema que eu abordei na primeira live, a gente estava discutindo como é importante, né, esse papel, que o papel do profissional de saúde deixe de ser um papel passivo, né? E Uhum, seja realmente ali, tem um papel ativo na vida, né, dessa mãe, porque é isso que você falou. Independente se o bebê ficou numa UTI neonatal ou não, né? A uhum, gente tem muito medos, né? E aquele atendimento que é feito ali para a gente no hospital, na sua grande. É claro, sempre tem ótimos profissionais também dentro uhum, do hospital, mas na grande maioria é um atendimento muito passivo, né? Então, exatamente. não vê a mãe, não vê o bebê, vê simplesmente ali a pega, Uhum, ensinar Malemão que é uma pega correta, fala, né, que do colostro, mas é uma coisa muito superficial, né? uhum, Então, é, é algo realmente assim que é muito rico, né? A gente poder ter pessoas como você que se aprofundam, né? E passam realmente a ver a mãe, né? E ver aspectos também até relacionado ao emocional, né, uhum. Bruna? Porque às vezes vai muito além, né, do que Sim, a pega correta, né? exatamente. Não se resume a pega correta, é ou não é? Sim, exatamente isso. Se fosse só pega, todo mundo corrigia a pega e saía amamentando, tá tudo certo, Não né? é? Seria muito simples. Bom, mamas, eu separei aqui uma pauta para seguir, que são, né, alguns assuntos que eu relacionei aqui para estar colocando para a Bruna, tá trazendo para a gente. Então, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, e vai colocando aí no chat, a gente vai conversando mais a fundo com a Bruna. Então, eu coloquei aqui para a Bruna o nosso primeiro, para fazer parte aqui da primeira parte do nosso bate-papo, para a gente falar um pouquinho sobre quais são as maiores dificuldades, né, nessa questão da amamentação. Para a nova mãe ali, quais são as maiores dificuldades? As cinco mais, né? Que ela elencaria ali como as maiores dificuldades. Eu já elenquei, na verdade, aqui dentro até, né, até de um curso que a Bruna faz, ela até abordou isso já em um vídeo. E a gente vai passar aqui hoje, né, com as mamas, um por um. Combinado, Bruna? Pode ser? Combinado, pode. Então, a Bruna, ela já destacou num treinamento dela que eu assisti, as cinco maiores dificuldades, né? Entre as cinco maiores, a primeira seria a questão da falta de informação, né? Então conta um Uhum, pouquinho pra gente, Bruna, essa primeira dificuldade. O que que entra? O que que seria essa falta de informação? uhum. A falta de informação é as mulheres terem noção do que é normal e do que não é normal, né? Neste período inicial da amamentação. Então, a primeira coisa que eu escuto muito elas dizendo, né? Ah, mas só tá saindo uma gotinha do meu colostro. Meu filho vai morrer de fome porque só tá saindo uma gotinha. Sim, mas colostros são gotas. Tá tudo certo. Então, já começa a fase de uma maneira desesperada, né? Puxa, meu filho vai Uhum. passar fome porque só tá saindo uma gota do meu peito. E aí uma coisa vai puxando a outra, porque esse é um primeiro impacto e daí já dá um primeiro bloqueio. Aí depois, a hora que vem a descida do leite, a pojadura, que o peito fica gigantesco, pesado, quente, bate o desespero. E imediatamente a primeira coisa que elas pensam, que normalmente é o que dá mais medo, meu Deus, estou com uma mastite. E é um processo normal, natural da descida do leite, um processo inflamatório, que ok, vai ser assim e depois vai passar. Claro que a gente pode amenizar, claro que a gente pode melhorar todo esse processo inflamatório, mas já veio de uma insegurança de meu filho está passando fome porque só está recebendo gotinhas. Aí tem a pojadura, a descida do leite. Aí fala, meu Deus, agora eu vou ter uma mastite. Daí é um outro desespero. E esses desesperos vão se somando e se aglomerando de uma forma que, se ela estivesse com essa informação, que é assim, que as coisas funcionam, e que essas etapas, né? Quais são as etapas que ela vai ter que percorrer?
ela estaria mais tranquila, calma, e, ok, é isso? Tudo bem, então qual é o próximo passo? E vai para o próximo passo. E sem que a confiança dela passe a ser abalada por essas faltas de informação do que é normal e do que não é normal, né? Uhum. Já adiantando a sua segunda, que eu acho que vai ser a Uhum. dor, outra coisa que eu escuto muito é, tava doendo, mas me falaram que é assim mesmo. Gente, não é assim mesmo. Se tá doendo, tá errado. Não, não existe isso. Aguenta aí porque dói mesmo. Não é assim. Tá errado. As mulheres têm que Uhum. parar de aceitar que dói mesmo, não dói mesmo. Então, a segunda causa de desmame é a dor. E é a Sim. segunda causa das principais dificuldades das mulheres em amamentar. Então, a partir do momento que elas sabem que sentir dor não é normal, elas vão buscar ajuda. Então, Uhum. é muito importante elas terem noção disso. E é através da informação, novamente, que ela fica Uhum. sabendo que não é normal. Uhum, legal. Você até citou no treinamento teu que eu assisti, a questão até me chamou a atenção. Eu não conheço, eu desconheço essa informação. Quero que você conte aqui pra gente, que você falou que muitas mães, inclusive eu, não sabe o que que é a hora de ouro. Conta pra gente, o que que é essa hora de ouro? Eu não conheço, eu desconheço. Pouca gente fala sobre isso, sobre a hora de ouro, sobre a golden hour, que é a primeira hora de vida do bebê. Essa primeira hora é a hora crucial para o sucesso da amamentação, porque é a hora que o bebê tá super desperto, ele tá super disposto a desvendar, a descobrir esse universo que está aqui fora. Ele conhece o meio intrauterino, líquido, com sons mais abafados, com barulho 24 horas, com o ambiente que ele recebe alimentação 24 horas por conta do cordão. A partir do momento que ele nasce, tem luminosidade, frio, cheiros, ruídos mais intensos. Então, todas essas descobertas acontecem nessa primeira hora de vida. E é nessa primeira hora de vida que, como ele está super desperto e disposto, em que ele, na verdade, ele não tem que ser colocado em contato com o peito da mãe. Ele tem que ser colocado pele a pele com a mãe e ele vai descobrir esse universo da mãe e ir até o peito, que a gente chama de rastejar, né, crawling, até a mama, e aí sim, exato, e aí sim, essa primeira hora, tipo, tem o desfecho, né, tem o contato que a gente precisa, e são bilhões de coisas envolvidas, o pele a pele, o cheiro, a colonização das bactérias boas da pele da mãe, na pele do bebê, e a adrenalina que ele teve no momento do parto vai baixando para dar lugar à ocitocina, então, que é o hormônio do amor. Então, essa primeira hora, ela é com a mãe, não é com Ô, nenhum outro Bruna, profissional. e a mãe que teve cesárea? Como que seria essa golden hour com a mãe que teve a cesárea? Exatamente do mesmo jeito. A única diferença é que aquele pano que fica, né, na, mais alto para evitar a contaminação, o bebê vai por trás. Então, o pano continua ali limitando o local da cirurgia para que não haja contaminação, mas o bebê está em contato com a mãe do mesmo jeito. Ele sai da barriga por uma cesariana, mas claro que isso para todos os bebês que estão bem. Independente se é um Sim, parto vaginal ou se é uma cesárea, nasceu bem, o primeiro contato dessa criança tem que ser com a mãe. Então, saiu da cesárea, pula o pano e encosta na mãe. E é ali que essa criança tem que ficar por uma hora. Depois o pediatra examina, depois os familiares vêm, mas esse primeiro contato é com a mãe e com o pai. entendo. Eu tive duas cesáreas, né? E realmente a minha obstetra, ela, né? Os meninos nasceram e eles realmente vieram direto para ficar pertinho de mim. Mas assim, eles já são retirados muito rápido depois, né? Uhum. Então aí vai pesar, vai tirar as medidas.
E aí também, por conta da cesárea, a gente já tá mais sonolenta, né? Tem tudo, tem Uhum, toda a espera, né? Para depois sair do quarto, da sala de operação de cirurgia, ir para o quarto mesmo, para depois o bebê já chegar cheirosinho para vir para o quarto. É mais ou menos uhum. assim, né? É. E eu não tinha noção realmente disso, que seria possível fazer isso mesmo depois de uma cesariana. Uhum. É, a gente sempre recomenda que todas as vontades dos pais e as recomendações mundiais em benefício do bebê, porque a gente sabe que existe violência obstétrica e existe violência com o bebê. E você separar o bebê de uma mãe é uma violência que você faz com o bebê. Então, todas essas recomendações que a gente faz e que existem mundialmente para melhoria da assistência, a gente sempre fala para a mãe fazer por escrito. Então, faz o relato de tudo aquilo que você deseja que seja feito no seu Uhum. parto e quando você vai até a instituição para você ter o bebê, você apresenta esse plano de parto que eles precisam seguir. Sim. E aí Eu essa acho questão que do contato, de não dar banho, de tem que estar lá tudo escrito. Claro que a gente ainda tem muita coisa a melhorar, claro que a gente ainda tem muita barreira hospitalar, muitos protocolos hospitalares sim. que são contra tudo isso, mas se a gente sabe que é um direito nosso e a gente vai exigindo cada vez mais, as instituições vão tendo que se abrir a essas questões. E aí entra exatamente dentro dessa primeira dificuldade, que é a falta de informação, né, Bruna? Porque eu, assim, para mim aquilo era normal, né? Mas a partir. E assim, eu nunca vi que eu estava fazendo algum mal pro meu bebê, né? A cesariana foi uma escolha minha, né? Então, é falta de informação mesmo. Talvez se eu tivesse tido, né, uma informação como essa antes, sim, eu Uhum, pediria para minha médica, que é uma querida também, sabe? Então, pediria para ela seguir um protocolo diferente, né? sim, Então, acho muito importante isso, porque talvez aquilo ali é bom para a gente até o ponto que a gente não sabe, não tem a informação, sim, né? Então, exato. é muito bacana isso. Acho que a Maíra, não dá pra ver direito, mas acho que a Maíra tá Aham. dizendo que no Santa Joana e na Promatri eles fazem isso. A maioria dos grandes hospitais de São Paulo, eles já estão se readequando a isso, né? A essa nova configuração em prol do bebê também, não só pensando no conforto da mãe e na questão logística que gira em torno de hospital e tudo mais. Eles Uhum. estão se readequando a isso, isso é muito bacana. Mas a gente sabe que nos grandes centros as coisas sempre chegam mais rápidas, né? E aqui, a gente que é do interior, a gente precisa lutar um pouquinho mais para isso. Sim, muito legal. Obrigada, adorei, adorei saber disso. Bom, ainda dentro da falta de informação, algo que você citou também no teu curso que eu achei bacana, sobre as melhores posições para amamentar. Tem muito Uhum, mito com relação a isso também, né, Bruna? tem, O muito. que você diria aí sobre essa parte aí dessa falta de informação com relação às posições de amamentação? Eu acho que a principal questão que envolve as posições e principalmente a falta de informação é relacionado ao amamentar deitada. É. Porque na posição tradicional, ok, todo mundo coloca o bebezinho na posição tradicional que costuma carregar e tá tudo certo. Na posição invertida, é um pouquinho não tão usual quanto a tradicional, mas mãe de gêmeos, por exemplo, coloca cada uma num cantinho e acaba amamentando. Já na posição deitada, é mais comum para as mulheres que já têm alguns meses, né? O bebê já tem alguns meses, elas já estão um pouco mais seguras. E também pela facilidade da madrugada de você escorregar o bebê pro lado e puxar e assim, né? E assim vai. Mas a principal questão que envolve o amamentar deitada é ainda o medo e a falta de informação de, ah, meu Deus, vai dar dor de ouvido se eu amamentar deitada, né? E é exatamente o oposto. A gente tem trilhões de comprovações científicas que você pode e deve amamentar deitada.
porque a amamentação, ela protege contra as dores de ouvido, contra as otites. O que acontece é que as pessoas confundem amamentar, que é você estar no seio, com mamar, que é você estar deitada com uma mamadeira na boca. Então a gente sabe que são movimentações e complexos de fechamento que a gente faz de comunicação completamente diferentes. Então, usar a mamadeira deitada dá otite. Amamentar seio materno deitada é protetor de otite. Então, é falta de informação. Que fantástico isso, né? E como tira Sim. a culpa da mãe. Porque eu Sim. lembro, primeiro, a gente morrendo de madrugada para dar amamentação, para dar de mamar, né? Uhum. Para amamentar. E aí eu não me dava o luxo de deitar com o meu bebê Uhum. para dar mamar. Eu tinha medo. Então, assim, não, eu tenho que dar mamar sentada na poltrona. Então, você tá lá caindo de sono, mas está lá fazendo o protocolo, né? Uhum. Fantástico, Bruna, adorei, adorei essa informação. Bom, vamos passar para a segunda dificuldade, então. Vamos mais a fundo da dor. Você já falou um pouquinho, né? O que, Uhum. se você tem algo para complementar, né? Falando um pouquinho das lesões, né? Como enfrentar esse tipo de dificuldade aí na amamentação. Como tudo na modernidade, a gente tem algumas coisas que nos ajudam muito hoje, né? E não é a casca da banana, não é a casca do mamão, muito pelo contrário. Casca de mamão. A gente sabe que tem algumas propriedades na casca da banana e na casca do mamão, né? A papaina e a prata, que elas são. Elas têm propriedades que ajudam na cicatrização, mas não vai ser a casca de nenhuma delas que vai te ajudar, né? E a gente já tem hoje o laser, que é um dos grandes aliados na amamentação. Ele não é o santo milagreiro, ele não faz milagre, porque ele sozinho, né, não faz nada. Se você não tira o fator causador dessa dor, se você não tira o problema que está causando a lesão, o laser pode ser utilizado direto e nada vai resolver, nem nada vai melhorar. Então, a dor dessa mulher muitas vezes está sim relacionada à pega, porém também pode estar relacionado a um fator anatômico da criança. Uma língua presa, muitas vezes, que é uma dor insuportável normalmente para a mulher quando o bebê não consegue fazer a movimentação adequada com a língua e é a gengiva que fica causando essa lesão diretamente no mamilo. Então, se tá sentindo dor, não pensa que tá normal. Tem alguma coisa errada e isso precisa ser corrigido. Isso eu acho que é o mais importante delas saberem sempre. Uhum. E o que que você recomenda, Bruna? Tô com dor, né? Tô ali já na segunda semana de amamentação e continuo com muita dor. O que procurar? Quem procurar? Hoje sabemos, né? É uma profissional como você, na cidade, vai até o hospital onde teve o bebê. O que que você recomenda para essa mãe? O ideal é que ela sempre tenha alguma consultora, alguma assessora próximo dela. Na verdade, a gente sempre fala que a amamentação de sucesso ela acontece com a prevenção e não apagando incêndio, né? Mas a gente sabe que brasileiro não tem essa cultura de atuar com a prevenção. Então, já ter uma pessoa do seu lado lá na maternidade, desde o começo, para que você não precise passar por nenhuma dificuldade, não precise ter a dor para conseguir depois corrigir algo. Mas, se é uma situação assim, né? Digamos que ela já está lá, com 2 semanas com dor, com lesão, o que que ela faz? Procura um acompanhamento. Se na sociedade não tem, não sei, nunca vi, né? Não sei se existe ou se não existe, o ideal é voltar no local onde ela ganhou o bebê e pedir ajuda. O que também não é muito fácil, porque se o local onde ela ganhou o bebê não tiver um banco de leite, dificilmente a pessoa vai ter essa disponibilidade
para atendê-la. Mas entre você ficar lá sofrendo sozinha e pedir ajuda, volta lá e pede ajuda, né? Legal. Tá. A Tânia Camilo está colocando aqui. Aqui foram acertar a pega, laser, leite, rosquinhas de fralda para evitar o atrito, Uhum. acompanhada de consultoras de amamentação. A Tânia fez todo o processo, né, Tânia? Foi sucesso. Sucesso, que legal. Muito bom. Vamos para a terceira dificuldade, Bruna. Terceira dificuldade que você elenca, né, na amamentação aí para essa mãe é a falta de apoio. Que Uhum. apoio, Bruna? O que que entra aqui nesse apoio? A falta de apoio, a falta de suporte, principalmente familiar. Então, quem é essa rede que está cuidando dessa mãe? Se essas pessoas que estão ao redor dessa mulher não falarem a mesma linguagem desde o início, então isso acontece desde o período da gestação, essa mulher vai ter muita dificuldade de conseguir seguir em frente sem ter a sua confiança abalada no processo. Então, eu fiz exatamente, desculpa, um post sobre isso hoje, que eu falo exatamente sobre os comentários que essas mulheres muitas vezes ouvem e que vão minando a confiança dela no processo. Muitas vezes não é por mal, é na tentativa de ajudar, mas infelizmente acaba atrapalhando. Então, você não tá sabendo, né? Você não tá sabendo acalmá-lo. Ah, será que ele não tá com fome? Vamos dar uma chupeta só um pouquinho. Daqui que você não tá fazendo direito. Então, todas essas falas das pessoas que estão ao redor, muitas vezes vão desacreditando essa mulher no processo, que é muito difícil no começo. E que ela precisa desse suporte incentivador, de que, não, tá tudo bem, vai dar certo, a gente vai te ajudar, e enfim. E eu sempre falo que, na verdade, essa rede de suporte, muitas vezes, ela não tem que ser com o bebê, né? Essa rede de suporte não tem que pegar esse bebê para dar banho, e essa rede de suporte não tem que pegar esse bebê para dar fralda. Essa rede de suporte não tem que entrar no ambiente onde essa mulher está amamentando. Essa rede de suporte tem que limpar o chão dessa mulher, tem que lavar a roupa para ela, tem que cozinhar para ela e tem que deixá-la, ela e o companheiro ou a companheira, quem quer que seja, eles maternarem, eles paternarem, é o filho deles. Então, eles têm que ir descobrindo essa nova vivência, esse novo ambiente. E essa rede de suporte tem que suprir essa outra necessidade que muitas vezes essa mulher fica preocupada, né? Ai, meu Deus, mas eu tenho que cozinhar. Ai, meu Deus, eu tenho que lavar roupa. Ai, meu Deus, mas né, vai chegar a visita e a casa tá suja. São coisas que ela não tem que se preocupar neste momento. Ela tem que focar no bebê e em amamentar. Hum. Então, quanto mais essa rede de suporte suprir isso, deixar que esses pais sejam pais e eles cuidem do restante, melhor vai ser durante o processo. E quanto menos palpite eles derem, melhor vai ser nesse processo. E quanto palpite tem, né? Meu Deus do céu. O pessoal diz, né? Nasce uma mãe, nascem os palpiteiros. Então, É verdade. Não é fácil. Bom, vamos para a quarta dificuldade. A quarta dificuldade seria a baixa produção de leite. Bruna, acontece? Se acontece, quais são os motivos dessa. Quais podem ser os motivos dessa baixa produção? a gente sabe que tem algumas situações hoje que, sim, são causadoras de baixa produção de leite. Então, quando a gente, quando eu vou atender ou quando qualquer consultora vai atender e tem uma suspeita ou uma confirmação de baixa produção de leite, o que a gente investiga, né, juntamente sempre com o pediatra? Primeiro a questão hormonal. Então, tem hipotireoidismo, tem hipertireoidismo, essa placenta ficou retida por muito tempo, foi embora e descobriu depois que tinha um pedaço de placenta ainda dentro do útero. Então, situações hormonais, a gente sabe que vai ter algum problema de baixa produção de leite.
Não, não tem nada disso. Então, a gente parte para uma outra investigação. Era obesa ou é obesa, fez cirurgia de redução, tem histórico de diabetes, não tem histórico de diabetes, já fez alguma redução de mama ou já fez qualquer tipo de cirurgia mamária que teve que mexer na região de auréola, é outro indicativo de que a gente vai ter problema de baixa produção. E o último passo que a gente pensa em baixa produção é relacionado à chave fechadura, que eu brinco, né? Que é como a forma como o bebê acopla no peito. Então, se tem algum problema na questão de sucção, se tem algum problema na questão da pega, se tem algum problema de língua, se tem algum problema na efetividade dessa mamada. Normalmente, a baixa produção não está tão atrelada a essa questão de não efetividade, mas normalmente está mais atrelada a uma questão anatômica, que são tecidos glandulares insuficientes, né? Ou a cirurgia mamárias. Entendi. E a parte do emocional dessa mãe? O estresse, algum trauma ali durante esse. Pode interferir nessa produção? Pode interferir, mas a gente sabe que estresse, traumas, eles são momentâneos daquela produção. Então, claro que uma mulher que vem estressada há dias e semanas, essa produção vai estar em declínio sempre. Mas uma mulher que passou um estresse naquele dia, ela vai ter uma baixa de produção naquele dia. Uma mulher que teve um susto muito grande, um trauma muito grande, ela vai ter uma baixa ali, naquele momento. Naquele dia, 24, 48 horas. Essas outras questões, elas são mais a longo prazo. Se não forem corrigidas agora, dificilmente ela chega a 6 meses exclusivo, por exemplo, no peito. É difícil reverter. Sim. Muito bom. Bom, e vamos para a quinta e última dificuldade que a gente elencou aqui, que é a questão quando acontece realmente de ter uma anatomia desfavorável mesmo, né? O bico invertido, a questão do bico plano. Explica um pouquinho para a gente, Bruna. A questão anatômica, ela é sempre vista dos dois pontos envolvidos na amamentação, ou seja, a mãe e o bebê. Porque eu posso ter um bebê que, por um mamilo invertido, não significa absolutamente nada, ele vai mamar do mesmo jeito, como eu posso ter um bebê que tem um mamilo super bom, teoricamente, normal, digamos assim, e esse bebê precisa de um bicão para ele conseguir se localizar e saber que ele tem que abocanhar ali. É claro que numa questão anatômica de um mamilo invertido, fica cada vez mais difícil do bebê conseguir se localizar para parar e abocanhar. Então, a chave e a fechadura, elas sempre têm que ser avaliadas durante o processo. Teoricamente, mamilos invertidos e mamilos curtos, eles são um pouco mais trabalhosos do que os outros tipos de mamilo. Mas isso depende também do bebê. Eu posso ter um bebê que é arrasador, e para ele, tanto faz o tipo de mamilo, ele quer mais abocanhar a auréola, que é o que a gente sabe que na verdade precisa, efetivamente. Mas a gente sabe que é uma coisa que a gente fica em alerta, né? Tem um mamilo invertido, tem um mamilo mais plano, opa, estamos em alerta e vamos ver como que esse bebê vai chegar e vai entender como ele tem que acoplar ali naquela região. E quais são, se esse bebê não é esse bebê guloso aí e a mãe tem o bico invertido, quais são, como que pode ser resolvido isso? Como pode melhorar essa amamentação? A gente vai visualizando e vai estabelecendo algumas técnicas. Claro que depende muito, né, de cada mulher, de cada bebê, do que a gente está vivenciando ali naquele momento. O que eu costumo fazer, insistir bastante numa prega sanduíche, que a gente fala, que é fazer com o dedo, simular algo mais próximo, para esse bebê conseguir entender aonde ele precisa se localizar e parar e abocanhar. Se essa prega sanduíche não deu certo, eu parto para utilizar
uma buzininha, eu chamo de buzininha, mas eu não posso fazer merchan da marca, então e eu também não posso falar o nome, porque senão já sabe qual é a marca. Mas é literalmente uma buzininha que você coloca no mamilo e aperta e ela cria um vácuo. E ela Que puxa esse legal. mamilo para fora. Uhum. Então, a minha segunda opção é sempre essa, de utilizar essa buzininha para ir puxando o mamilo para fora, porque aí ele exterioriza ou ele fica um pouco mais para fora, protuso, que a gente fala, e aí esse bebê acopla. Se mesmo assim não deu certo, a minha última tentativa é sempre o bico de silicone. E ainda assim, eu sempre deixo muito claro para essa mulher que esse bico de silicone ele vai sair em algum momento. E aí a gente vai fazendo esse treinamento ao longo dos atendimentos e vendo o quanto esse bebê permite que a gente tire esse bico ao longo do processo. Legal. Muito bom. Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui. A Tânia. Eu fiz mamoplastia, então a orientação foi manter o bebê plugado por maior tempo possível. Assim melhorou a produção e ejeção do leite. A translactação era uma próxima opção. Uhum. Isso É, mesmo. a gente sabe que quando já tem um histórico, a gente já na verdade, a gente já sabe a história. Quando a mulher nos procura antes, que é justamente trabalhar exatamente essa prevenção, que é o que eu venho martelando bastante, a gente já sabe a história, então a gente já vai preparado. A gente já sabe qual é o norte que a gente tem que seguir, né? A gente já sabe que pode ser que durante a mamoplastia não tenha redução de glândulas, ou seja, a produção pode estar boa, mas pode ter tido bloqueio dos ductos, que são os canais que levam à saída do leite. Então você produz, mas não chega no final. Então, como a gente nunca sabe como foi essa cirurgia, quando a gente trabalha preventivamente, já do ladinho dessa mulher, acompanhando todos os indicativos de boa sucção e de boa produção, a gente opta por deixa esse menino plugado ou já entra com a translactação. Legal. Muito bom. Obrigada, Tânia, por colaborar com a gente. Bom, falamos sobre as 5 dificuldades, né? Acho que a Uhum, gente abrangeu bastante coisa. Se alguma mama tiver alguma dúvida para fazer, para tirar nesse momento, pode colocar aí que a Bruna já tira essa dúvida. E aí eu queria entrar um pouquinho, que a gente está quase entrando aí no finalzinho já do nosso bate-papo, no desmame, Bruna. O que você uhum, poderia dar de dicas, né, para essas mães que estão em que momento vai variar e como fazer isso de uma maneira mais natural e tranquila possível para a mãe e para o bebê. uhum. Eu sempre digo que o desmame, ele tem que ser informado para os dois lados, né? Então, a mãe, ela tem que querer o desmame e o bebê tem que ser informado de que isso vai acontecer. E não, eu falo, né, que elas falam assim, Bruna, mas como assim? Como ele tem que ser informado? Eu falo, explica pro seu filho, pra sua filha, que já não tá mais bacana pra você, que não, né, que ele já adquiriu todos os nutrientes que precisava, enfim, por N motivos, pelos motivos que você tem para que o desmame aconteça. Explica para a criança quais são os seus motivos. E independente da idade que a criança tenha, ela te entende, completamente ela te entende. Não adianta colocar um esparadrapo no peito, não adianta dizer da noite pro dia que isso acabou, porque vai ser muito pior. Então, amamentar foi um processo desde o começo que envolveu os dois. Os dois aprenderam, né? A mãe aprendeu a dar o peito e o bebê aprendeu a mamar. Então agora no desmame tem que ser a mesma coisa. A mãe vai aprender a desmamar e o bebê também. Então os dois têm que estar envolvidos no processo e os dois têm que estar cientes deste processo. A segunda coisa é que se o bebê está em livre demanda, não vai dar certo. Então,
O segundo passo para querer um desmame é você cortar a livre demanda e estabelecer quais são as mamadas que vão continuar e quais são as mamadas que vão sair, né? Começar esse planejamento. Depois que você começa o planejamento do desmame, você vê quais são as mamadas que são afetivas e quais são as mamadas que são nutricionais. Esse é o terceiro passo. E aí eu sempre digo que é bacana você ter uma nutricionista nesse processo do seu lado para você justamente entender isso, a necessidade nutricional do seu bebê, porque a gente sabe que até 1 ano de vida o leite materno é o que sustenta, é o que nutre essa criança. E é justamente por isso que a introdução alimentar ela é chamada de complementar. E depois de 1 ano de vida, isso inverte. Então, os alimentos, eles são a principal fonte de nutrição desse bebê e o leite materno, ele é complementar. Então, mesmo ele sendo complementar, ele ainda tem um fator nutricional. Então, é bacana que exista neste processo uma nutricionista materno-infantil acompanhando para te dar esse suporte, ó, essa mamada aqui, ela é afetiva, essa mamada aqui, ela é nutricional. E porque as mamadas afetivas, elas são as últimas a sair. Apesar de parecer meio incoerente, mas elas são as últimas a sair no desmame. Sim. E é mais difícil da gente tomar a decisão é exatamente por conta do afetivo Sim, mesmo, né? exatamente. Porque quando a gente já tem ali aquela orientação da nutricionista, tá tudo, né, equilibradinho ali, o mais difícil realmente é esse apego mesmo, né? E às vezes eu falo, é mais a mãe do que o bebê, não é? Muitas Às vezes... vezes, muitas vezes é, porque normalmente o que acontece? Elas me mandam mensagem assim, comecei o processo. Ah, legal, que bacana, tal. Aí dá alguns dias, o bebê desmama. Aí elas me ligam, Bruna, desmamou, não tô acreditando. Eu falei, ué, mas você não iniciou o processo para que ocorresse o desmame? Sim, mas eu não Aham. sabia que era tão rápido, então eu falo, É, bom, atingiu o objetivo, não atingiu? Não, atingiu. Falei, então, ok, vamos ficar felizes. é mais difícil para a mãe do que para o bebê, eu acredito. É. Muito bom. Bom, vamos fazer um joguinho rápido, Bruna, para a gente finalizar? Vamos, Thalita. Eu vou colocar aqui alguns mitos e verdades com relação à amamentação. Vou falar a Uhum. frase, você só vai falar mito ou verdade, combinado? Tá, Então vamos lá. Mesmo desnutrida, a mulher produz leite adequado. verdade. Verdade. Silicone atrapalha? Depende. Por quê? Depende, porque se a mulher colocou silicone porque ela tinha um tipo de mama específico que a gente sabe que tecido glandular insuficiente, ela tem características físicas. Quando ela coloca o silicone, ela vai continuar tendo baixa produção porque antes ela já não tinha tecido suficiente. Porém, Uhum. se é uma mulher que não tinha tecido glandular insuficiente e coloca o silicone esteticamente por N outros motivos, ok, não vai interferir. Uhum. É o meu Então por isso, caso. Eu então, coloquei por isso que depende. silicone. Eu coloquei silicone antes de casar, antes de ser mãe, e eu amamentei normalmente. Uhum. Normalmente o silicone não interferiu em nada. Então eu entro no teu segundo caso. Então por isso que É. depende, né? É. E talvez também, dependendo da cirurgia, se tivesse ali também uma redução desse seio, tivesse mexido no mamilo, também poderia Sim, interferir, certo, sim, Bruna? exato. Tá Ok. craque. Tá vendo? Tá aprendendo, aprendendo. Tomar sol nos seios ajuda? Depende. Eu vou sair tudo do mito e verdade, vou tudo pra depende. A gente sabe que o sol, ele não causa mal. Ele não faz mal se você tomar, óbvio, né? No período certo, antes das 10 da manhã e depois das 4 horas da tarde. Porém, a gente não consegue, pelos estudos, identificar quais são essas mulheres que efetivamente se beneficiam pelo sol. Então, é a asiática, é a negra,
a gente não consegue identificar quem são. Então, como não causa nenhum mal, a gente fala, toma sol. Uhum. Mas se Mas não efetivamente, pra mim, por exemplo, tá vai fazer certo, bem, não sei. não tenho a certeza. Existe leite fraco? Não, mito. Existe leite fraco. Mito ou verdade? Mito. Mito. A amamentação deve ser exclusiva até os 6 meses. Isso é fato. Verdade. Isso é Verdade. verdade. Amamentar deitado é perigoso, causa otite. Mito. Mito. Canjica, caldo de cana, cerveja preta, aumenta o leite. Mito. Mito. Eles vão me Os pés, matar, mas mito. os pés crescem na gravidez. Cresce. Pior que Cresce, não cresce. cresceu pra caramba, Pior que verdade. cresce e nem sempre volta ao número que era antes. Às vezes regride, mas nem sempre volta ao que era antes. Por quê? Explica. Essa vale a pena explicar. Por quê? Porque o centro de gravidade da mulher, ele muda quando a gente tem a gravidez, né? Então, o que significa o centro da gravidade? A barriga desloca o centro. Então, a mulher precisa se readequar, tanto que a gente fica com a coluna mais curvada, a gente anda com as pernas mais abertas, parecendo uma patinha, Uma patinha. justamente para equilibrar tudo isso que vai acontecendo com o corpo da mulher. E o pé nada mais é do que onde você está plantada no chão. Então é por isso que a sua base também precisa aumentar. Meu Deus, é muito perfeito, É né? muito, é O demais. nosso corpo é muito perfeito. Legal. A amamentação é um ótimo anticoncepcional. Putz, é meio mito, meio verdade. É meio mito, meio verdade, porque assim, a mulher que está em livre demanda, ela consegue ter um aumento nessa proteção contra. Porém, a gente não consegue garantir 100% que essa mulher faz livre demanda. Então, às vezes dá errado. Aham. Aí você tá lá amamentando e já já tá gravidinha de outro já, né? Exatamente. Legal. Bom, mulherada então sabe, né? Se não tá querendo um próximo ali, não confie nessa, né? Exatamente. A amamentação acelera a perda de peso da mãe. Acelera, é verdade. Verdade. Desde Nossa, eu que não imagino coma canjica, muito. cerveja preta, Ah lá, ó, entendeu? tem. A Mayra não sabia dos pés. Teve mais alguém que colocou também que achava que era mito o lance de aumentar o pé, tá vendo, gente? É Ah, verdade. Muito pé. As fórmulas, elas não são tão nutritivas como o leite materno. elas têm composições completamente diferentes. Mas é mito ou é verdade? Depende do que você. Tudo depende. Depende do que você chama de nutritivo. Claro que a fórmula ela tem sim o seu valor energético. Porém, se você for comparar o que um bebê precisa com o que a fórmula apresenta, o leite materno é 300 bilhões de vezes mais nutritivos e mais adequado para o que o bebê necessita. Eles têm compostos completamente diferentes. O leite materno ele é rico em açúcar, que é o que faz a criança ter energia para ela poder crescer. E a fórmula ela é rica em proteína, que tem uma digestão muito lenta e que faz com que a criança fique muito sonolenta e durma bastante para ela conseguir ter energia para queimar tudo isso. Então são completamente opostos. Digamos que o leite materno ele é muito mais personalizado, né, Bruna? Então Sim, é de sempre. acordo também. E se aquele bebê tá um pouquinho mais doentinho também, a mãe vai produzir o leitinho de acordo com aquela necessidade, né? Então não tem como a gente ir lá, né, e pedir uma fórmula. Ah, eu tô precisando de uma fórmula essa semana porque o bebê, né, não Sim, tem, né? não, não Então, dá. nosso corpo é tão perfeito que até o pé aumenta, né? Então, ele também faz um leite perfeito para o nosso bebê.
Bicos e mamadeiras prejudicam a amamentação. Verdade. Verdade. E o último. O bebê pode sentir sede durante a amamentação exclusiva. Mito. Mito. Legal. Doeu? Não, né? Doeu. Foi Pra mim, tranquilo. não. Pra alguém deve ter doído. Quebrei com a verdade do povo. Muito bom, Bruna. Adorei. Quero te agradecer. Alguma mama que tiver online que quiser colocar alguma perguntinha, aproveita que tá acabando aqui o nosso tempo da live. Bruna, enquanto isso eu vou te agradecendo. Foi um prazer bater esse papo com você. Obrigada mesmo, viu? E pode contar comigo aí o que você precisar dessa região. A gente está pertinho, a Bruna está em Indaiatuba, né? Eu tô aqui em Paulínia. Então, quem for aí da região, né, de Indaiatuba, que região? Você viaja também, Bruna? Faz atendimentos um Faço. pouquinho fora de Indaiatuba? Faço toda a região metropolitana de Campinas. Eu faço. E aqui para os meus lados também, né? Salto e Itu, também faço. Ai, que bacana. Então pode contatar a Bruna, gente. Ela é uma excelente profissional. Aliás, ela foi indicação de uma colega minha. Eu tava falando para ela da Mamazip e tudo. Ela falou assim: Nossa, tem uma pessoa aqui em Dayatuba que me salvou na amamentação. Eu falei: Me conta quem é. Ai, é a Bruna Colasso. Ela me salvou. Eu falei: Ela tem IG? Tem. Aí foi quando eu entrei em contato com a Bruna e ela topou na hora essa live. Então, sigam a Bruna no Mãe Mãe Coruja Coruja Assessoria. Assessoria, né? Então sigam, tem muita coisa legal lá. A Bruna também tem curso online, muito legal. Entra lá no link dela, na bio. Tem o canal do YouTube dela, tem o site, tem os cursos online, né, Bruna? Então Uhum, aproveita. Nós tem muita ali para matar a primeira dificuldade das mães, que é a falta de exato. informação, né? Então vamos matar essa primeira dificuldade ali com muita informação. Eu já aprendi muito hoje aqui nessa live e eu tenho certeza que eu vou continuar aprendendo, porque agora eu vou estar seguindo a Bruna sempre. Bruna, muito obrigada, viu? De coração, Deus abençoe esse teu Amém. lindo trabalho. É realmente assim fantástico o que você faz, né? E já há um bom tempo que você já está aí atendendo essas mães. E se eu tiver outro, se eu for pro terceiro, você vai ser minha consultora de amamentação, viu? Obrigada, Thalita, pelo convite. Obrigada pela confiança. É um prazer. Sempre que você precisar, eu vou estar topando. Pode me chamar que eu sou Legal, facinho, facinho. Eu vou. tá bom. Obrigada, viu? Ó, um beijo Obrigada, grande, mamas, por mamas. terem assistido. Ai, muito bom. Eu vou deixar, então vai ficar 24 horas aqui. Quem perdeu o comecinho, assistam, porque até a Tânia colocou ali. Obrigada, viu, Tânia, pela participação, que ela adorou a live, foi excelente a nossa live. Obrigada Uhum. mesmo. E aí, logo, logo eu vou estar divulgando a próxima live também. Tá bom, mamas? Ó, um beijo. Grande boa noite a todas. Obrigada, Bruna. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, tchau. viu?